Muito obrigado por hoje. Bom, vou começar então. Obrigada, Ana, pelo convite. Quando a Ana me convidou, ela sugeriu que eu falasse um pouco sobre esse processo de escrita, que foi um trabalho de conclusão de curso na graduação, Comunicação das Artes do Corpo, mas enfim, para mim não é exatamente uma conclusão, mas é um contorno de algo que está em processo. E foi algo que foi criado entre cidades, entre a cidade de Lisboa e São Paulo, num trânsito que eu venho fazendo há 6 anos, e mais um pouco, e entre dois ambientes também específicos de investigação muito distintos, mas que também tem uns pressupostos de corpo muito primos, enfim, que se encaixam, que é o SEM, não sei se vocês conhecem, Lisboa, e o... São os gajos que não se calam, não é? E a PUC, São Paulo. Desde que se deu o encontro com o SEM na minha vida, essa história da documentação começou a ficar bastante forte, mudou completamente, acho que o rumo dos meus interesses e de várias coisas. E isso foi, enfim, aí voltando para São Paulo, eu quis um pouco fazer esse processo de quase que uma digestão também de todas essas coisas que foram acontecendo. Enfim, é mais uma coisa para mexer também um pouco. Tem umas imagens, é também uma escrita atravessada por uma dança. Aqui, se vocês quiserem ver imagens. Chamando Vens Barcos, Búfalos e Ornitorrincos. Enfim. E aí foi também uma tentativa de começar a criar um roteiro para essa dança, que é impossível de criar um roteiro, na verdade, mas quase que um roteiro que não exatamente me diz o que fazer, mas uma criação assim de uma ambiência qualquer textual para isso. E aí entrei em contato com o trabalho da Erin Manning, que é uma pesquisadora canadense, que escreveu um livro que chama The Minor Gesture, Gesto Menor. E aí era o que eu queria trazer mais aqui agora, um pouquinho, depois da introdução. Ou eu começo com uma carta. Começou com uma carta. Tá bom. São Paulo, 15 de junho de 2018. Práticas intempestivas. Há dias, meses ou anos tento escrever essa carta. Não sei quanto tempo se passou por aí, mas vivo uma situação singular aqui. Os dias não acabam e nem começam mais. Não sei quem inventou isso, mas agora é assim. Durmo, acordo e ainda continuamos no mesmo dia. E há aqueles momentos em que me olho no espelho e estou banguela. Isso foi uma época... Enfim. A dramaturgia é: os ornitorrincos se distraíram no caminho, os búfalos estão pesados como nunca, a nuvem chove e o barco naufraga. Mentira. O barco ainda não ficou pronto. Leva tempo até que as madeiras se acostumem, até que as membranas se tornem finas e flexíveis ao mesmo tempo, a ponto de não rasgarem quando esticadas com os dedos. Sonhei que percorri 2.358 dias a pé. Isso foi o que pude contar. 10 decolagens sem saltos, tudo pela base, pés inteiros no chão. Metatarso, calcanhar, abertura entre os dedos dos pés, dedo por dedo. Foi puxado. É verdade que tenho os pés sujos todos os dias. É sempre assim depois de um tempo. Caminho de costas para frente e de frente para a imensidão que se abre a cada curva que o corpo faz. Tenho os olhos na base da coluna e eles são redondos e úmidos. Experimento me sentar no ar. Não é tão confortável como eu imaginava, mas é a única forma possível de continuar. Descobri que a força da curva está no tronco ereto e se apoia no movimento perpendicular dos ombros.
São longos e lentos embalos laterais nessa região do corpo, enquanto as pernas e pés têm outro ritmo. Então a gravidade move os órgãos, como se os aterrasse finalmente. A cabeça acompanha o movimento do tronco, enquanto os dedos das mãos discretamente falam entre si. Essa inquietação calma, mas viva, que move os dedos, potencializa a curva, de tal forma que as direções ficam cada vez mais dissimuladas. Às vezes desconfio que é por ali, mas o ali muda e tenho que me reconfigurar outra vez em questão de segundos. Esses segundos de reconfiguração criam pequenos solavancos por dentro da curva, até que o nariz avança em diagonais mais ou menos retas. Não há o que fazer. As retas e solavancos insistem em aparecer. São tempos difíceis ainda. Abro e fecho as pálpebras em alta velocidade para ver o que acontece com o tempo. Incrivelmente vejo catástrofes de grande proporção. Tsunami, terremoto e catástrofe nuclear. Isso foi hoje. É um movimento que não tem intenção nenhuma a não ser durar no tempo. Ele se move antes de significar. É granulado e opaco, áspero e frio. Aparece como um corte, uma decisão, um ponto de inflexão. Abre a dança a uma diferença de qualidade. Muda o rumo dos acontecimentos. Então os olhos pesam e escorregam pela nuca. Esse derramamento dos olhos dá um gosto de ferrugem na boca. Saboreio essa imagem. Essa ação ativa o eixo boca-pés. Saboreio a palavra eixo. Depois saboreio a palavra queda. Apoio a língua no céu da boca. Tateio mais algumas palavras com a ponta da língua. Esse movimento acontece no estômago. Começo a achar que é uma dança digestiva. Mais terrena do que aquática, mais silenciosa do que dissonante. Embora o clima seja confuso e a temperatura quente. Mas mesmo em estado de dúvida, a dança decide dar um salto. Isso afina o espaço em diagonal, alterando qualitativamente suas dimensões. Quando o corpo avança para frente, percebo uma tendência a criar uma superfície achatada e tento abrir esse espaço lateralmente com as costelas. Busco não pensar nesse pouso como uma posição. Sinto a vertigem do encontro entre as mãos, nas costas. É um gesto que não adere, mas também não desvia. Isso parece não ter fim. E então a dança começa outra vez pelo meio. O tempo dobra a cada vez que a pelve ondula. Permito-me demorar nessa ondulação. A demora não tem a ver com lentidão, com retardar o movimento, mas sim dilatar a duração dele, empurrando-o para os limites das suas bordas. Agora posso tocar o antes, o agora e o depois, não necessariamente nessa ordem. Posso agarrar, largar, empurrar, puxar, sair, esquecer, lembrar, permanecer, sobrar. Posso dançar pela pele, ou algo mais profundo do corpo, talvez. Superfície topológica com no mínimo 2000 dimensões. Respiro, transpiro, sinto os pelos, as rugas, as dobras. Esse movimento pode ter o tempo das montanhas se quiser. Te abraço enquanto estico. Desculpa. Obrigada a essa dança. Tu escreveste esse texto aqui? Ou... Foi lá em São Paulo. São Paulo. Uhum. E aí, encontrei esse trabalho da Erin Manning. Ela fala do gesto menor. Foi uma coisa que começou a fazer muito sentido para pensar a documentação. E é isso, ela fala do gesto menor como um gesto que atua no campo da possibilidade. E a palavra menor aqui para ela não tem a ver com escala, tamanho, importância. Se ligada a também os estudos dela, de Deleuze, Guattari e tudo mais. O menor é que não é algo que tem a ver com escala, tamanho e importância, mas um gesto que atua numa chave menor. Que atua numa chave menor.
alterando sutilmente o tom. Numa chave menor estás a falar menor na música, por exemplo. Não sei. Da música. Tem. Escala menor, escala menor. E a menor está sempre junto com a maior na música. Não percebo nada de música. Consigo reconhecer uma canção ou uma música num tom menor. Normalmente são sonoridades menos diretas e menos menos diretas, fica bem assim. Ela fala o gesto menor como algo que está sempre presente em todas as estruturas maiores. E uma estrutura maior seria qualquer estrutura que já tem algo mais definido, pré-determinado, seja qualquer coisa, tipo uma instituição, um hábito corporal, uma técnica, uma macroeconomia, enfim. E ela fala do gesto menor como algo que está sempre presente em qualquer uma dessas estruturas e tem a potência de começar a fazer tremer essas estruturas sutilmente. Então, mas que nem sempre é perceptível porque não é algo que dá pra ver, não é algo agarrável, não é algo visível exatamente. E aí, tudo isso pra falar da percepção. A ressonância que tu encontraste com o trabalho da Ellie veio dessa tua gravatação na documentação. Perguntar a documentação pode ser em diversas formas, não é? Pode ser em dança, em escrita, pode apanhar a via que se fizer pertinente. Sim. Mas que tem a ver, mas queria só afinar aqui para onde é que tu estás a aprender, não é? Onde é que a gente está aqui a aprender. Na documentação, de estar na documentação do acontecimento, desconfias que existe uma espécie de uma tonalidade de fundo que vibra ou faz mexer aquilo que tu acknowledges que estás a percepcionar num primeiro comboio? Não é nada disso. Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que quais são as possibilidades de documentar algo que não exatamente tem a ver com algo originário? Documentar algo, mas documentar. Sim. Se calhar eu leio um pouco. Começa legal. Eu escutando a coisa do menor, não sei da Ellen, mas a partir do Deleuze, assim, que pelo que eu também ouço, eu escuto do que você tem trazido em torno da documentação, para mim ressoa muito nessa possibilidade de ver a documentação como uma coisa que não fixa
definições ou limites do que é uma coisa, né? Mas nesse acompanhar do próprio movimento, assim, né? Porque acho que as forças menores têm a ver com uma não fixação, assim, né? Totalmente. Enfim. Sim. E ela traz também a noção de fabulação para pensar o gesto menor. E aí também me abriu. Eu vou ler um pouco, porque tá muito péssimo. Mas isso é o que tu escreveste ou aquelas coisas? Não, isso foi o que eu escrevi. Ah, Mas quando encontraste esse trabalho e falaste de chave menor, e realmente ocorreu imediatamente aquilo que ocorreu à Sofia, que é a metáfora da música, não é? E ela não faz esse... Na música, não. Mas eu acho que o Deleuze faz. Como? Eu acho que o Deleuze Deleuze faz a partir da sim. música. Ah, tá. Eu acho. Pode ser. Não, ela não faz. Não relaciona com a música, ela relaciona com a percepção autista bastante nesse trabalho dela. A percepção o quê? Desculpa. Percepção autista. Ah, só para dizer que há um sonho este ano para o Pedras, as canções que aparecerem em tons menores. Mas como ninguém sabe nada de música, não sabemos onde é que depois vão aparecer. Mas há esse sonho. E o sonho é o último. Dizem eu, tu é a esperança. Perdi. Documentação é percebida aqui como uma construção móvel que articula um tempo não cronológico e reconhece não apenas a realidade visível de uma experiência, um primeiro corte, mas a infinidade de realidades imperceptíveis que se desdobram dela. Considera-se... Bom, isso já é um pouco mais do mesmo, mas depois... Considera-se que a ação de documentar se trata sempre da criação de uma nova experiência e não da construção de uma narrativa que apresenta um recorte ou versão baseada numa situação originária. Isso porque não é possível estabilizar a memória em nenhuma instância. A experiência se atualiza o tempo inteiro numa articulação entre passado, presente e futuro e sofre mediações em várias direções. Mari, lê um pouco mais devagar. Sim, desculpa. Ela lê rápido porque ela já conhece o texto. É verdade. Uma documentação que busca lidar com a experiência para além da interpretação, como uma interseção que mais ativa a experiência, abrindo caminhos para o que ela pode fazer, do que a representa, a denota ou a significa. Uma documentação que é sempre mais do que ela mesma. Em outras palavras, a documentação seria então uma ativação do mais que da experiência, através da escuta das variações menores que ela pode ter e da amplificação dessas variações em ação, considerando as realidades sem cronologia que abrem a narrativa para sua continuação, para o que cresce em torno dela e está sempre em movimento. Ela se alimenta de gestos menores que desestabilizam as possibilidades eficientes e funcionais do registro. O que está em questão é não objetificar o documento, nem o isolar, muito menos pensar em preservação. Não há muito que se preservar ou agarrar aqui. Essa documentação busca compor a experiência a partir do seu limite, do que a excede, reconhecendo que há outros caminhos em jogo, outras formas de mover a experiência em direção a lugares não conhecidos ainda. Aí depois corpo documentação. O corpo documentação se move justamente no que ele desconhece. Ele não se dedica a documentar algo, mas justamente a estar em estado de documentação. Será que eu continuo? Será?
Enfim, para pensar o gesto menor, ela não fala sobre documentação aérea em Manning. Mas enfim, a documentação, eu comecei a ver relações com isso, mas ela não fala exatamente sobre isso. Mas ela, para pensar o gesto menor, ela fala de alguns aspectos que abrem isso, que são, nossa, a duração, a transição e a fabulação. Transição, duração e fabulação, entre outras coisas. Tu continuas a praticar documentação? Nessa dança de agora que eu tô começando, eu comecei a pensar numa documentação do futuro, os objetos como sendo uma documentação do futuro. Porque quando eu comecei não tinha aquela dança. Ela era 3 objetos, era uma pedra, balão, um macarrão e a peruca. E é a partir disso que eu penso que são documentados, que são objetos de documentação. Assim. Toda a coisa foi se desenrolando. Mas tu vês a mesma afinação da pergunta, por exemplo, a dança que tu fizeste aqui, ali em cima no largo. Durante um tempo tu estiveste naquele largo. Essa dança era documentação? Era. Podes falar um bocadinho, ela pode falar um bocadinho sobre isso? Chefe. Chefes. Só ali tão doido. Fala. Também podes dançar, podes escrever, bater palmas, o que for. É só desemburrar desta coisa de deixares os pensamentos entupidos na língua, porque com certeza que há um tempo de esgravatação. E desconfio que estarás agora numa zona do baloiço da vida que está a apresentar com uma nova onda de não saber. Que se calhar se esta conversa tivesse sido há 2 anos, ela tinha uma determinada assertividade, agora tem outra. Sim. E portanto, imagino que nesta altura estejas muda. Mas isso é um dos grandes exercícios de estar vivo, não é? Portanto, ninguém vai cobrar o que tu estejas a dizer, se está bonito, se está feio. E acho que era interessante visitares um bocadinho o que é isso. Assim, a Erin Manning não está aqui. Eu tenho uma dificuldade incrível, sou eu. Tenho uma dificuldade incrível de me relacionar com isso, embora por acaso a conheço e acho que tem um trabalho fixe. Mas eu preferi, meu Deus, ouvir-te a ti do que a Erin Manning. Sim. Acho que ela um dia, quando vier aí, pode dizer o que ela está. Mas esse trabalho foi uma relação com isso. Sim. Então? Não, sim. Como é que a dança pode ser uma documentação, então? Como é que uma dança pode ser uma documentação? A dança não sei aonde. No Largo dos Trinheiros. Passei um tempo nesse lugar. Que lugar? Largo dos Trinheiros. E uns meses e tentar ouvir qual dança aparecia ali. Demorou a aparecer um pouco. Tu sabias à partida que era uma dança que ia aparecer?
Não sabia, eu queria, mas eu não sabia. Ok. Tanto que eu cheguei até a duvidar se ia mesmo acontecer uma dança. Mas eu escrevia. E aí eu sempre quis que... Sim, ficou claro, rapidamente. Sim. E essa também não estava num lugar específico, mas entre São Paulo e Lisboa eu ia pra sala de ensaio e dançava, tentava entender quais gestos, movimentos apareciam. Também desse dançar. Exatamente sem um tema ou nada que... Se eu puder perguntar, e havia alguma coisa que se repetia, então? Sim, depois comecei a perceber os movimentos que se repetiam. E aí foi se criando um certo percurso. E quando se repetiam era documentação da mesma? Eu acho que sim. E quando não se repetiam também. Sim. O que eu não ouvi? E quando não se repetiam também, talvez. É, em tempo real. Sim. Mas esse gesto menor, que é uma dança que estabelece algum tipo de relação com o lugar, você acha que existe algum tipo, mesmo não havendo a ideia de origem, né, que você vai representar o lugar, ou estar no lugar dele, no lugar. Será que existe alguma ideia de fidelidade, alguma relação de... Agora estamos em fidelidade. Mas assim, algo de uma honestidade a essa escuta do lugar. A fidelidade em Bernardês é uma coisa que vem do brotar de estar lá ou é uma coisa que vem do retorno de estar lá? Acho que as duas coisas, porque enquanto se está lá, há uma materialidade do encontro do corpo com esse espaço. E no retorno de estar lá, a morte de algumas partículas e o nascimento de outras, né, que vão compondo, eu acho. Eu tenho esse interesse, não sei se a Mariana tem ou se faz sentido na conversa, em ouvir onde é que está essa ondulação entre a criação, que a gente chama criação, ou gestação, para não ficar assim com ar de Deus, a gestação da dança e a documentação. Não tem que ser da dança, mas pronto, estamos a falar de um acontecimento que é a gestação de uma coisa que acabou por se transformar numa dança, agora tu tenhas tido muitas dúvidas e portanto eu também desconfio que a própria gestação do que fosse não existiria daquela forma ou desforma sem que tu foste escrevendo, conversando com as pessoas, desistindo, até cozendo o teu vestido, tudo isso portanto a dança não é uma pessoa ali, para meu ver seria ofensivo se a dança fosse uma coisa, uma pessoa ali a abanar os braços e as pernas e pronto. Mas realmente há uma gestação de uma determinada tonalidade, de um determinado texto
pode ser em dança, não é? Porque o encontro com pessoas e lugares pode aparecer em escrita, pode aparecer numa conferência sobre urbanidades, pode aparecer, pronto, no caso em Maria Inês, o encontro com pessoas e lugares durante uns meses apareceu em dancês. Mas quando ela vem à comunicação, é aquela coisa de vires à conferência, agora é a tua vez de falar, e vem lá trazer a tua experiência desse teu processo de estar com a cidade, tu trazes aquilo que aparece em dança, não é? Mas isso nunca é tudo, não é? Nunca é tudo o que aconteceu. Aquilo é lá está, é como eu nasci, o que é que isto seja. Isto sendo Sofia nunca existe todo, há sempre mil outras coisas a co-acontecer para além daquilo que se percepciona enquanto Sofia. E eu desconfio que a criação ou gestação, sem querer reduzir, porque são coisas de universos, a meu ver, são coisas de universos paralelos que se tocam, a documentação e a criação são irmãs, são dois olhos do mesmo corpo, mas têm no meio o nariz. Não estou. São de universos paralelos que se tocam e se afastam, mas têm cheiros ou estados, como tu dizes, diferentes. Lembro-me de uma vez a Helena Katz ter dito, mas então o que eu sinto é que quando nós começámos a considerar o que era documentação e o que era, e a esgravatar, e o que é isso, e porque não é registro, e onde é que a gente está a pôr o ouvido, não é? Ela dizia, mas então todo o Festival Pedras é documentação. E pronto, eu fui tinindo muito sobre o que era isso, entre a gestação de determinada matéria de criação, pode ser em dança, pode ser em texto, pode ser em vídeo, pode ser em som, pode ser numa fala, e a documentação de todo esse processo. Eu não me parece que elas tenham, isto é um acorde. É um acorde, são duas notas, vá lá, são mais, mas pronto, não sei dizer de outra maneira ainda, ou nunca, são duas notas que tinem em uníssono, sabendo que às vezes se confundem como se fossem uma e outras vezes se afastam de tal forma, pronto, mas ondulam, é nesse movimento da ondulação. Eu desconfio que há muito pouco trabalho feito ainda sobre documentação. Se calhar também há muito pouco trabalho feito sobre a gestação da criança. Não, mas muito pouco trabalho no sentido da consideração dessa aproximação afastada. Ou pronto, no sentido de não sei o que é que não sei dizer ainda. Mas, por exemplo, desconfio que a documentação abre a sensação de estar com o que seja para uma eu não posso dizer transversalidade porque as coisas também não são, mas para uma amplitude do processo de acontecer que muitas vezes não recorta muito aquilo que nós reconhecemos enquanto acontecimento. Não define muito aquilo que nós reconhecemos enquanto acontecimento. Quase como se lá está, voltando à experiência da Erin Manning, porque também tenho essa experiência de estar lado a lado com pessoas do espectro do autismo, é quase como se tu estivesses com o mundo, entre aspas, todo ao mesmo tempo, sem canalizar aquilo que a gente diz em humanismo, canalizar a tua atenção para aqui ou para ali ou para ali. Portanto, é um estado de ver, ouvir, sentir, cheirar, não saber, refletir, tossir, tudo ao mesmo tempo. Desconfio que a matéria da documentação é realmente muito curiosa. Nesse aspecto, mas qual é a tua experiência disso, ou o que é que, ou apetece-te um bocadinho, refletir um bocadinho sobre isso?
Ou já te encontraste tu, ou o Bernardo, pronto, mas tu estás aqui, que é fixe também exercitar isso, de ser o papo da frente da conversa. Acho que é um exercício muito fixe. Se a gente estivermos todos a aprender, acho que é um exercício muito luminoso. Pensando agora sobre ficção. Como se dentro por dentro da documentação tem uma fresta para ficção. Ou vocês acham que não tem nada a ver? Uma fresta Para ficção. Isso era partindo do princípio que existe uma realidade. Se a gente partir do princípio que existe uma realidade, tem que haver ficção. Digo eu. Sim, Eu vou falar. Sim. Eu acho que é constitutivo do encontro com alguma coisa, a coisa de adicionar realidades, fulgurâncias, sabe, brilhos. Não, eu não me interesso tanto assim pela malta que vem atrás da palavra ficção, no sentido de que é como se houvesse assim, um universo à parte, né? Uma espécie de zoológico. Mas eu entendo que a ficção ela é um processo constitutivo do próprio real. Com certeza. Do que se vai construir enquanto real, né? Sim. Mas tu, quando trouxeste a palavra ficção, estavas a... Na verdade, a palavra que eu nem nunca escrevi. Me veio agora, assim. Que a Erin fala de fabulação e foi algo que me apareceu como um interesse. Nem sei. Mais de um total. Certo, há bocadinho falaste da questão da percepção, não é? Portanto, e pronto, eu que não conheço nada o trabalho dessa autora que tu citas, mas de repente como apareceu esta coisa do autismo, não é? E isto tem a ver com aquelas, com uma possibilidade de olhar para esse, portanto, com esta coisa de uma forma de percepção que é muito diferente daquela que é das pessoas normais, em que há esta compartimentação destas dimensões e pronto, não sei, estava-me a aparecer esta questão da ficção como uma forma de aceder a outros níveis da realidade. Não é? Sabes o que é que me apareceu? Apareceu-me de repente esta metáfora da realidade aumentada, que é esta coisa muito modernaça que é introduzida pelos dispositivos tecnológicos. Introduzir camadas de sobrepor ficções à realidade, não é? No fundo, pronto, sim, mas também a viagem ao centro da Terra, que já foi explicado 10 milhões de vezes. Sim, exatamente. Quer dizer, isso, ou seja, Star Trek. Sim. Essas são, pois, é engraçado, não é? Porque essas são virtuais no sentido que são criações mentais, não é? Estas realidades aumentadas têm esse lado de uma coisa virtual, no sentido que só existe naquele espaço. Mas pronto, não sei, estavam a aparecer esta coisa da ficção como esta
coisa que cria mais dimensões para a realidade. Quer dizer, lá está, a realidade não é nunca aquilo que está ali, não é? É estas coisas todas que um autista ou um não autista percebem de uma maneira muito diferente, não é? E simplesmente a forma de aceder a essas coisas que estão ou não estão ali, ou aqui, enfim, ou dentro do corpo, e simplesmente é... Bom, ok, desculpa, estou só a deixar... Não sei se... Pronto, porque eu também realmente, quando a Sofia foi buscar o Largo dos Trigueiros, foi engraçado, porque eu estava-me a lembrar, estavam a aparecer montes de coisas, estavam a aparecer os teus livrinhos, estavam a aparecer aqueles chafariz, estavam a aparecer... As palavras estão a cair em cima da tua cabeça. Sim, Então está a fazer levado. Estão a cair mesmo, a sério. Estão a cair. Eu acho que tem um universo mariano também muito plástico, que alguma coisa exagerada. Eu cheguei próximo, quando você veio, mas estou pensando agora numa experiência que a gente teve, que era alguma coisa de movimento, tinha uns bichos, mas tinha um caqui. E fiquei pensando nisso que você falou dos objetos, porque de alguma forma, eu não vi esse seu trabalho, você falou que tinha um macarrão, tinha uma pedra, mas fiquei pensando que esses objetos, eles são sínteses também de experiência, né? Então, se eu mordo um caqui, posso ter um acesso por eu toco, eu vejo diversos sentidos para outros lugares, né? Ou aonde você encontra esse caqui, ou onde você compra o macarrão, que teve alguma coisa da história que você falou, que você passou por uma loja e aquilo te chamou a atenção por ser um objeto esquisito. Então, sei, mas de algum jeito também, acho que tem alguma coisa também desses objetos que me parecem que, não sei, talvez, não sei se mas que pode ter alguma relação com isso que você está trazendo, com o que a gente está falando também, como você vai num lugar, depois tem essa experiência, você volta, né, como se vai e volta nas experiências, quais os acessos disso também. Quer dizer, e bem concretos, né? Porque, sei lá, é um papel que quando você pega o papel, que você escolhe, acho que tem essa dimensão, não só pela visualidade, mas na coisa mesmo, né? Na matéria. E esta visualidade é muito da fábula também, não é? Não sei porque esta palavra ainda ressoa. Porque estás a falar em mim, tipo, fábula, tipo assim. Muitos tempos, muitas fábulas. Por exemplo, voltando à colina de Santana só como uma brechazinha. Existe uma série, a conversa anterior foi a Ana Jara que veio aqui, trouxe o caso da colina de Santana, o caso do estranho desaparecimento futuro ou passado dos hospitais, lá, que eram conventos, mas que agora foram hospitais, têm serviços públicos. A questão é complexa. Toda ela é uma trama que eu fiquei assim, porque parece uma espécie de uma caricatura das ações absurdas que se podem inscrever num corpo, neste caso numa cidade. Até onde é que a cidade aguenta, até onde é que um corpo, pode ser cidade, aguenta a inscrição de exercícios absurdos sem deixar de ser corpo ou sem deixar de ser cidade. Mas tu podes ter acesso, estou a falar de documentação, podes ter acesso a uma série de factos, lá estamos a falar quantas camas é que há não sei onde, pronto, os factos normalmente são muito quantitativos, mas não só. Quais são os hospitais que vão não sei mais o que é, pronto, estou a falar metaforicamente, voltando ao Largo dos Trigueiros. Tu podes ter acesso a uma série de coisas que eles chamam de documentos
E os documentos podem ser de vários, expressos de várias formas. Mas aquilo não te diz nada ou quase nada sobre o estar na colina de Santana agora. E essa ficção que tu me estás a trazer, no fundo, eu não diria se calhar como disse lá, a coisa de multiplicar realidades, mas no fundo a realidade que nós, a meu ver, que nós contamos a história que sentimos ou percepcionamos, é uma mini linha, mini brecha de um acontecimento que acaba por, ao ser lido daquela forma como a realidade, nos deixar bastante incapacitados de ação. Porque, pronto, então já está tudo dito, não há nada a dizer. Basta tu estares lá para perceber que o convívio dessa realidade aumentada ou dessa infinitude de desconhecido com linhas que supostamente estão escritas, estão metidas em gavetas, estão contabilizadas nos computadores, estão não sei o quê, é imenso. E não sei se a ficção não será, e por isso estava a falar do Júlio Verne há bocadinho, não sei se a ficção não será essa coisa de não teres embaraço, não teres vergonha, entre aspas, de dizer que o rei vai nu, de abrir um pouco mais a tua forma de estar com o mundo e dizer, eu estou a ver aquilo que supostamente, se calhar, passado não sei quantos anos, naquilo que a gente chama as narrativas de existência, acabam por aparecer. E estou a fazer um bocadinho a ligação àquilo que estás a dizer da documentação do futuro. Mas esse mesmo gesto de chamar a dança documentação parece nessa abertura também. Não sei. De alguma forma. Não percebi qual a abertura. A abertura que a Sofia estava falando. A mim me pareceu uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi nos últimos tempos, mas eu não ouvi muitas coisas também. Mas eu desconfio que a ideia do corpo e da dança como um veículo de documentação é uma ideia muito incrível. Nunca tinha pensado e não acho que coloque a documentação como que era? Um ato menor? Um gesto menor, mas no sentido mais corriqueiro da coisa, mas me abre, acho que a Valentina falava, acho que abre bastante. Tem uma coisa sobre os objetos vivos, né? Do tipo caqui, macarrão, sei lá, onde fica mais evidente
potência do que isso pode ser e para além do que ele é nesse momento. E acho que essa coisa do menor parece ter a ver com isso, assim, também, né? Quando a gente pensa o menor em contraposição ao maior, no sentido de uma maioridade, né? De uma coisa que já é. E nesse sentido, me parece que o que isso aponta, pensando documentação, é também alguma coisa muito diferente do que dessa oficialidade dos documentos, dados, estatísticas que querem dizer sobre um lugar a partir de aspectos objetivos que definiriam aquilo, assim. Nesse sentido, também me pergunto sobre... Eu também tenho pensado muito em ficção, mas com a coisa das narrativas que se constroem a respeito de uma história, assim, né, nesse campo da memória. Mas me parece que se a gente está pensando a documentação nesse espectro de abertura para o que não é, mas para o que pode ser, como um ser que não atingiu a maioridade e que talvez não queira, não seja para atingir a maioridade, assim, pode ser menor para sempre. Enfim, nesse sentido me pergunto sobre a pertinência de pensar a ficção nesse lugar, assim. Porque de fato me parece que a ficção tem a ver com responde de alguma maneira a uma ideia de realidade que é como se houvesse uma realidade objetiva que se pode oficialmente documentar, nesse sentido dessa documentação mais do exercício, do exercício das forças maiores, né, sobre a coisa, assim, né, o governo das forças maiores sobre as coisas. Enfim, sei lá. Quando nós visitamos a Colina de Santana essa semana, no hospital lá tinha um quadro com uma fotografia e embaixo uma legenda dizendo assim: adverte o leitor sobre a falsa esquina da igreja com o resto do imóvel. Falsa esquina da igreja com o resto do imóvel está entre aspas. Por não existir. Adverte o leitor sobre a falsa esquina da igreja com o resto do imóvel por não existir. Ambos estão no mesmo prolongamento. Resultou de um arranjo fotográfico do corpo mais vetusto do hospital em 1908 com a igreja. Não foi possível obter melhor conjunto. Hospital de Arroio. Uma placa. Aí tem a foto, assim, que é uma montagem que fizeram da esquina da igreja. Eu achei genial. Deixa eu ver a foto. No dia que eu paguei essa inscrição por isso por baixo, sempre foi assim. Mas tem um regime, né, de real
que vai dizer o que é ficção. E a ficção está integrada nisso, né? E ela é também aquele lugar que vai fundar atitudes imaginativas que vão gerar uma alimentação desse real, né? É a própria possibilidade do real. Por exemplo, voltando à colina de Santana. Não, mas só terminar. A pessoa autista, ela não vive num imaginário como normalmente esse regime diria, porque ela está, de fato, ali com essas informações atuando diretamente sobre ela. E eu também não sei se quando eu for documentar alguma coisa em corpo, né, ou não sei, vem um tipo de fidelidade ao que chega, em que eu poderia emitir até algo inverossímil, ou algo, não sei, um desenho que não teria algum tipo de leitura, um regime de leitura, não? Ou qualquer outra coisa, um objeto que não poderia ser diretamente lido, mas esse tipo de relação com o acontecimento e como espécie de fidelidade, que é o que está me vindo agora, não tem como ela ser sustentada, eu acho, por um regime de real. Me parece mais próximo dessa percepção autista também. Mas eu ainda não essa coisa da fidelidade não pressupõe a existência de uma realidade objetiva? Uma realidade o que, só? Objetiva? Sim. Sim. Um olhar, mas a palavra realidade, então, mas ela a já vai em palavra outro lugar. fidelidade também, isso que eu tô tentando entender essa coisa da fidelidade. Porque me parece, não sei, me vem a ideia de cópia fiel, sabe? É uma seguradora, é difícil, mas temos escolhem ouvir a palavra fidelidade. Exato. Não, me vem mais o vinil, assim, que é alta fidelidade. Como assim? Acho que é uma referência liberada. Não, é porque quando eu tenho que emitir um enunciado que ele está dentro de um regime de leitura específico, eu tenho que corresponder a uma expectativa de um discurso social. Eu não vejo nisso algo que convide a ser. Mas você está vendo a fidelidade no ser? Em ser? É isso? A fidelidade no sentido de não corresponder às expectativas do discurso. Mas então, nós vínhamos a sair do Hospital de São José. Éramos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Felizmente também vinha a André, né? Que a tal pessoa somos. Era eu, Bernardo, a Margarida, a Ana Jara, a André, a Colina. Vínhamos a sair do hospital e como já tínhamos dado muitas voltas dentro daquilo que aquilo é enorme, já não víamos por umas escadinhas, por uns cantinhos, fomos parar a uma saída para onde não se podia sair, as pessoas não podiam sair a pé. Mas sabíamos lá vemos nós tipo, a andar e vem um senhor, não podem passar por aqui a pé, aqui só viaturas, só podem passar carros, mas a rua estava mesmo ali. E então, nós começámos a brincar, não é? Tipo, lá está a ficção, não é? Aquilo não era possível, porque o senhor é um senhor da segurança, ele está a fazer aquilo que ele tem que fazer. E a gente disse, então, mas empreste-nos uma viatura para a gente poder sair. Senão a gente nunca mais vai sair daqui. E a conversa foi tão carinhosa e tão ficcional, tão irreal, que ele disse, esperem só um bocadinho que eu vou desligar o vídeo.
Portanto, ele desaconteceu a nossa saída. Ele desaconteceu a nossa saída, nós saímos porque amanhã. Pronto, não estou a falar mesmo das vestas da cidade, estou mesmo a falar Sim, eu acho que é porque vocês também abriram um diálogo, uma possibilidade de partilha de uma. Pera lá, essa não é uma realidade, ou isso também é uma realidade. E nessa abertura de um diálogo, talvez os pontos de encontro de uma possível outra realidade podem estão lá acontecer. sempre. Ou seja, não puxa pelos botões das representações e das coisas, se não puxares por esse botão, as coisas que acontecem não têm fim. Sim, mas são sempre arranjamentos de possibilidades nessas realidades. Que é como se, vamos supor, se vocês falassem uma outra língua, ou qualquer outro tipo de comunicação que, sei lá, tivessem ruídos e ali, seria uma outra coisa, ou talvez não fosse. Então são essas possibilidades de. Mas eu não desconfio que as possibilidades não estão lá à partida. Não, então, mas elas são construídas, mas elas têm seus limites. As possibilidades estavam lá, só que para aquele senhor a única possibilidade daquilo acontecer foi apagar a documentação, e ainda mais engraçado esse exemplo, porque realmente é fantástico, porque é exatamente quer dizer, apagar a documentação, não, era uma forma de documentar aquilo que estava a acontecer. Mas entrar em diálogo, porque poderia não ter acontecido também. Sim. Que isso existe também. Isso está sempre na beirinha de acontecer. Sim, mas como existe. Está sempre quase a acontecer. O não ser possível. Está sempre quase a acontecer. Mas a possibilidade dentro do impossível está lá sempre. A gente é que não vê. É engraçado, porque como a foto da igreja, que tiraram um pedaço assim colado. Claro. Ele pegou um instante que a gente estava lá, depois colou outro que a gente não estava. Claro. Mas claro, é a mesma coisa. Mas no fundo são uma espécie de sabotagem das engrenagens que os humanos criaram para se armadilhar. Portanto, aquilo já é tudo um jogo de sabotável, não é? Não sei como é que a gente vai sabotar o que está a acontecer na corrida de Santana, mas é tudo um jogo sabotável porque está feito dentro dessa lógica de constringir a realidade às linhas de força que alguém acha que são as que têm a passar. E tu perguntas, mas é isso mesmo que está a acontecer? Olha que eu desconfio que não. É aí que vem a palavra fidelidade. Pois eu já percebi. Que é uma espécie de acompanhamento honesto das próprias percepções. De olhar objetivo, na subjetividade. É que quando tem um fantasma ali, não pode. Ah, não, claro que não é um fantasma, claro que não é. Mas eu vi. Mas eu. É como o elefante na sala. É como se as pessoas fossem olhar essas câmeras, né? Porque isso é bizarro também. Essa ideia de que essas documentações são instantes para controles. Sim, ok. Vamos lá. Os registros ou a produção de imagens constantes para se fazer controle e observação e trabalho no que você acha que é, né? E por que, né? Tipo, como se realmente alguém fosse. A gente, inclusive, a sociedade entra nessa lógica, né? Tipo, o cara. É o panóptico, apagou. O que menos importa é a imagem, né? Quer dizer, a imagem que está lá. Também aquela coisa que se chama medo, que é só o fato, né? Para ele, o fato, sei lá, talvez o fato real é mais do que aquilo que foi vivido. Sim, mas o Sr. Lopes, que estava à porta a guardar aquilo,
há de ter também considerado que, que ele tinha pedido à Dona Rosa e a Dona Rosa pedia coisa, e que se calhar a Alice Silva estava do outro lado a ver que o gajo e dizia, veja lá aí, às não sei quantas horas. Não, é que são tantas as voltas, está tudo dentro da mesma camada do jogo. Claro. Parece Super Mario, para ver aqui. Sem com cogumelos. Até amanhã. Mas aí, pegando no que o Bernardo estava a dizer, e no que tu disseste sobre a documentação e do que pode ser não visível esta ressonância, não sei, que eu sinto um bocado como um suporte a alguma coisa que vai ou que está a acontecer. Ou seja, quando a Sofia disse, nós não sabemos o que é que vai acontecer na colina, mas se calhar pelo que estamos a ver agora conseguimos perceber o que é que vai acontecer, fazer esse exercício. Acho que muitas vezes não é reflexão, é de antecipação, talvez, não sei, de um processo. Mas depois pensando na dança, eu não sei como é que isso se faz, olhando para outro tipo de danças, que não do corpo, talvez, não sei, é um disparate que eu estou a dizer, mas é isso, eu sinto como se fosse esse suporte que está ali ao meu lado, é o que eu vou documentando os processos, mas que não me tinha percebido isso até há uns anos, a Sofia me dizer, não, tu não podes soltar-me num chafariz do bem formoso uma vez, quando te dá jeito tens de estar ali e fazer o trabalho que tens para fazer. E eu nunca tinha percepcionado isso, essa relação com aquele lugar, não é? E essa documentação que depois, aquele trabalho que eu fui fazendo naquele sítio. Mas eu nunca tinha percebido isso, só depois de me dizerem, olha, tens de estar lá, não é? Olha, ok, escolheste um lugar aleatório para fazer o trabalho e... Não é? Então, não sei, eu acho que sinto isso como um suporte dessa realidade, que não sei se é realidade, mas de alguma coisa, daquela vivência, daquele cotidiano. Não sei o que é que tu, no teu trabalho e nessa questão do corpo, documentação, ou vice-versa, como é que isso acontece? Porque depois, ao mesmo tempo, quando vi aquele vídeo do Diospiro, que eu já não lembro como é que vocês te chamaram. Kaki. Não sei, quando estava a ver, quando tu estavas a fazer, acho eu, a documentação do que tu ias apresentar, ou uma espécie disso, eu sentia que conseguia perceber que dentro daquele som que eu estava a ouvir, que era um pássaro, eu acho, que sentia ao mesmo tempo uma calma daquele ambiente e que isso depois me iria levar ao lugar que tu estavas a projetar, sem eu não ter lido sequer o que é que estavas a fazer ou sequer a perceber. Então esse suporte, mais uma vez, apareceu-me sempre como um suporte, uma coisa que está ao meu lado, que me leva a um caminho. Ou que me ajuda a chegar aí. Também agora, ouvindo o suporte, já tem essa coisa das cartas que nós fomos recebendo aqui, enquanto tu estavas fazendo lá. E tu falas dessa criação como uma criação que aconteceu entre cidades, não é? Entre aqui e ali. E que eu consegui ver nos dois lugares.
E não sei, tinha curiosidade de ouvir um pouco para ti o que é que foi escrever essas cartas e como é que essas cartas estão na dança. Ou como é que a dança está nessas cartas também. Acho que as cartas são coisas independentes das duas, mas acho que as cartas são uma maneira de ir acompanhando, tentando me acompanhar nessa coisa de sentir que eu estava em dois lugares ao mesmo tempo. Eu estou em dois lugares ao mesmo tempo. E a dança... E a dança também era sempre uma tentativa de atualizar alguma coisa também. Qual gesto aparece agora? Acho que é uma relação. Tô meio desencontrada. Se calhar, se vocês tiverem curiosidade de ler, eu acho que está mais organizado que o pensamento do que nessa fala esquisitíssima. Não fala da Erin Manning, juro. Eu mesmo não fico mesmo, não tem exatamente citações, assim, tem mesmo uma relação. Ela tem Mas... Não sei, quando eu escrevi isso eu senti que ela muito... Mas se calhar nós podemos ler um bocadinho. Posso ler um parágrafo? Não sei. Não, lê se quiser. Eu não quero. Maria ficha esse desajeito. Porque você estava me falando, acho que ontem, que isso é um texto que já foi escrito, que você queria sacudir mesmo e sentir como é que ele ainda está vivo aí, né? Então acho que esse desajeito é muito bonito. Vamos desajeitar, vamos juntos. Sim. Nessa altura eu tava muito próxima, assim. Sei lá. Mas eu... Às vezes podemos nos afastar de nós mesmos bastante. Às vezes nós podemos afastar de nós mesmos. E às vezes voltamos, às vezes. Sim. Mas nesse processo de criação da gestação da criação, não é? Também precisa um afastamento? Quando ele for para a tropa, até. Claro. Sim. Eu desconfio que por muito diverso que nós sejamos durante a nossa caminhada de vida, por muito que a gente seja sempre, somos sempre uma multidão, não é? Eu sei lá o que é que vai para aqui, mas existe um rio, ou uma sonoridade, que é uma sonoridade que é a Mariana. E uma das maiores secas é quando as pessoas que se dedicam a estar com as outras, para mim, a estar com as outras em comunicação, que pode ser, lá está,
uma conferência, uma peça artística, um estudo científico, as pessoas que se dedicam a fazer bolos, a mexer em matérias de pensamento e trazê-las à partilha, os pasteleiros do conhecimento, essas criaturas. A coisa mais irritante é se eles tentam manter o mesmo fio condutor. Estás a ver? Porque ninguém nasceu para ter que merecer uma coisa dessa. Estás a ver? Nós não temos que levar com isso. Tipo, eu para ser coerente tenho que manter o meu mesmo fio condutor. Mas qual fio condutor em relação ao quê? Porque realmente a existência pulsante, quando é fiel, parafraseando Bernardo, a si própria, tem uma amplitude de desconhecido imensa. Portanto, tu agora estares numa zona que não te parece verbalizar-se numa linha sonora que converse ou que apareça no mesmo tom que esta, estás noutro lugar. Um dia, daqui a um tempo, se calhar, já é, ou qualquer coisa te poderá caminhar, levar para outros lugares que se calhar não são nem dança, nem arte, ou são geografia crítica, ou são o que for. Essa sonoridade desse rio que a Mariana tem uma pertinência própria. E essa pertinência não quer dizer seguir o fio condutor. Porque isso é a pessoa tentar ser sempre a mesma coisa, que é uma coisa deplorável e cansativa e que ninguém merece ter que aguentar. Por exemplo, quando a Ana estava a trazer do momento em que trazia as questões das migrações e das mulheres para, no contexto do Pedras, e conversando, disse assim, mas Ana, mas fica lá no lugar, houve essa outra possibilidade. Ela só aceitou o convite e só se lembra dele porque ele em algum lugar ressoava na sua imensidão. Ninguém pode impingir um lugar de amor a outra pessoa, não se pode. Digo eu. Comigo não funciona. Tem a ver com uma ressonância. Alguma coisa disto, que se calhar não são propriamente as palavras, se calhar nem é a documentação, mas alguma coisa que tu percorreste, que foste descobrindo, que neste momento não se alinha tanto em palavras com isto. Mas o que isto é qualquer coisa que tu também és. E a experiência de viver no lar do Trigueiros, ou o Caqui, ou seja o que seja, é o que é. De certeza tem aí uma sonoridade que percorre a experiência de ser Mariana. Olha, os convivas estão-se todos aí. Convivas. Bom, gente, obrigada. Não sei. Não sei como. Fechar uma coisa aberta. Pode sempre usar uma tampa falsa como aquela. Não sei, eu gostava mais de ouvir essa tua pergunta. Eu acho que a Mariana ainda não começou a entrar dentro dessa tua pergunta. A pergunta que a Ana fez. Não quero deixar a boca. Até já, Henry. Deixar só a boca um bocadinho, patinar um bocadinho ali de volta dela. Qual era a pergunta exatamente?
relação da documentação com o suporte que leva. Como é que isso aparece na dança? Ou não aparece? Ou vice-versa? Um suporte que cria uma possibilidade de comunicação, não necessariamente. Sim, como para amparar o trabalho que está a ser feito, ou a discussão que está a ser feita, a corrida, o caminho. Eu sinto um bocado isso, não é? Como uma espécie de uma proteção que se vai acumulando e que depois resulta, ou não, em alguma coisa. Parecido também com o que você falou das cartas comuns. Embora eu não sinto como proteção. Eu não sei. Não abordaria isso como uma proteção. Até porque pela minha experiência na criação tens que estar desprotegido. Pois, por exemplo, há pouco eu também dizia isso, não é? Quando essa coisa do afastamento, dessa necessidade de precisar de, ok, vou fazer este trabalho de documentação para isso, mas depois tenho de me afastar daquele lugar, ou porque já não aguento mais, ou porque quero ir embora. Preciso disso para conseguir refletir melhor sobre tudo, sobre essas peças todas, sobre essas relações, sobre as viagens, não é? Quando aparecia o Entre Cidades e estavam a chegar uma série de cartas ao mesmo tempo, parecia que eram de sítios diferentes, mas os processos cruzavam-se muitas vezes, os relatos às vezes eram muito semelhantes, mas eram de lugares muito distantes, que à partida não tinham nada a ver uns com os outros, mas era preciso um afastamento para se perceber que afinal era a mesma coisa, não era? Eu não sei se é preciso um afastamento. Acho que a proximidade de distância são baloiços do pensamento. Nessa coisa, não é? Se o pensamento não oscila, morre, como tudo, não é? Digo eu. Mas quando penso na coisa do território, não sei, quando estava a pensar na moradia, era tão intenso que era preciso essa proximidade, mas ao mesmo tempo um afastamento para conseguir pensar o que é que estava a acontecer lá. Para olhar para a coisa também. Sim, quase como se estivesse a olhar de cima, não é? Não é neste aspecto menor, mas talvez no maior. Mas eu acho que isso depende de como você cria a membrana de relação com os espaços. Que você está falando isso, eu estou pensando nos exercícios etnográficos. E me parece que depende da sua relação também com o ambiente. Que começa a aproximar e distanciar. É um movimento que sempre acontece, seja lá na espessura que for, mas para manter vivo, né? Mas cada corpo vai ter a sua autorregulação. Claro. Então depende da relação que você estabelece. Se é uma relação, sei lá, que tem uma periodicidade, ou se é um espaço que você começa a tecer junto. Não sei. Sim, ou outras como é formas. que tu te relacionas, seja com quem vai sendo também. Sim. Ou se você já, sei lá, de repente se sente, sei lá, não sei qual era a sua relação, mas se você vivia naquele bairro, ou se, né, são formas diferentes também de se relacionar. Às vezes eu sinto que quando estou muito, muito perto, parece que eu também não consigo ver as coisas. Coisa aqui que não consegue. Não sei. Eu me identifico com isso que você fala também. Sim, mas nota como, por exemplo, nos processos académicos, isso, por exemplo, e com certeza nos da dança também, mas nos processos académicos isso se cristalizou.
se cristalizou ao ponto de é preciso um afastamento para pensar sobre. Eu sei o que a Ana está a dizer, porque conheço um bocadinho a Ana lado a lado há um tempo, dançamos juntos e estou a ouvir que ela não está a dizer isso nesse lugar. Mas muita gente se escuda dessa coisa do afastamento para pensar, para nunca sujar as mãos, nunca estar lá dentro. A tua dança no Trigueiro não se chamava Perto? Botá-lo. Sabe? Às vezes eu acho que perto também cristaliza alguma coisa que não olha pro contexto, sabe? Eu sinto quando... eu acho que o lance é mesmo fazendo um movimento de sair, entrar, ficar perto, ficar longe. É isso, né, gente? Deixa eu descansar.